Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara. No Armazém Guimarães, que coisa boa. Nesse ano que para mim é um ano festivo, comemorando 30 anos ininterruptos desse programa, não é? Então é uma coisa assim que me traz uma alegria imensa. Mas, sobretudo, porque a mim tem se dado, sim, aquelas oportunidades fantásticas de ter excelentes convidados. Eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem, teu programa é um sucesso. Ele só é um sucesso por dois motivos. Um, pelos convidados que eu trago, e o outro por vocês que estão em casa. Você imagina convidado sem o público, ou público sem convidado. Não dava certo. Hoje, por exemplo, é um dia de excelentes convidados. Vou começar com a minha querida promotora de justiça, Marluce Falcão. E tenho que falar, viu? Marluce, que prazer recebê-la de novo aqui. Para mim é um grande prazer, já lhe parabenizo pelos 30 anos. 30 anos. E nessa jornada eu tive o prazer de estar algumas vezes com você. E não dá para negar um convite seu. Muito obrigado, Marluce. Marluce sempre é uma pessoa altamente dinâmica, altamente ativa, e ela busca realmente problemas para si. E quando ela busca os problemas para si, ela vai resolver e sai de baixo quem não quiser ser aliado para resolver o problema. Marluce, nós temos um grande problema nesse país, e que você cutucou de tudo quanto foi jeito e hoje está inteira no assunto, que são desaparecidos. Aquelas pessoas que desaparecem, ninguém sabe. De repente, foi saber que foi enterrado como indigente, por aí vai. Um monte de problemas nessa categoria. Vamos começar do princípio? Vamos sim. Lá. Geraldo, quando eu tomei conhecimento do tamanho do problema, que era o fenômeno do desaparecimento de pessoas no estado de Alagoas, eu fiquei realmente assustada. Mas também eu verifiquei que era uma situação que estava na obscuridade e que pouco se comentava, se atuava em busca de uma pessoa desaparecida. Aqui no estado de Alagoas, antes de 2018, quando nós aqui instalamos o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que é o PLID, então, PLID. Pronto, PLD. PLID, que eu quero que todo mundo conheça. Então vamos lá, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. É muito importante do saber. Do Ministério Público de Alagoas. Quando você vê essa sigla, pode compartilhar os nossos cards de pessoas desaparecidas, porque esse compartilhamento da foto do desaparecido, oficialmente, pelo Ministério Público, vai trazer exatamente a possibilidade de mais rápido podermos encontrar. Ontem, encontramos 2 jovens que estavam desaparecidas desde a quinta-feira passada, pela ajuda da sociedade, que saiu compartilhando até que foram vistas e foram localizadas, e agora elas estão com seus familiares. Mas como é que a gente acessa? É um site? O PLID, ele se comunica com a sociedade através do site dela, certo? Do próprio Ministério Público. Certo. Nós temos lá uma página que é só para o PLID e Sinalid. Isso é muito bom. E nós temos o nosso Instagram oficial, que é do Ministério PLID, Ministério Público de Alagoas. Nós temos o Facebook também, e nós também usamos muito os outros
meios de comunicação social, como a própria TV. Nós temos várias empresas jornalísticas que abraçaram essa causa. Quando nós não encontramos de forma alguma o desaparecido, eles fazem reportagens, eles colocam a imagem tanto da criança e do adolescente, lembrando sempre que publicação de imagem de criança e adolescente só com autorização dos pais. Perfeito. Tá? Perfeito. Isso é lei. Então, nessa contato com a sociedade, no retorno que a sociedade nos dá, porque fica um número do PLID que funciona ininterruptamente, eles comunicam, dão informações, e a gente já achou pessoas fora do estado de Alagoas. Então, é importante, quanto mais rápido nós encontrarmos uma pessoa desaparecida, melhor será o resultado. Então, nós não queremos dar notícia aos familiares que houve a morte de um desaparecido. É lógico. Mas tem famílias que até hoje não sabem do paradeiro dos seus filhos. Pois é, agora, independente disso, é lógico que também é importante saber qual foi o paradeiro. Exatamente. Não é? Então, aí eu pergunto a você inclusive já me falou sobre isso alguma vez, essa questão do morreu e ninguém sabe onde morreu, como foi enterrado, etc. Como é que o PLID ajuda nisso? Olha, nós estamos a cada dia encontrando mais respaldo, inclusive legal, para exigirmos do Estado, das forças de segurança, dos órgãos públicos, o devido procedimento no que se trata de pessoa que não tem identificação. Morre, é vítima de algum crime, de homicídio e latrocínio, e esta pessoa é enterrada muitas vezes como indigente. Tramita no Congresso Nacional, já com aprovação, um projeto de lei que obriga ao Estado, antes de sepultar uma pessoa, usar todos os meios possíveis para a localização dos seus familiares. E hoje isso é possível. Existe um prazo para isso? O prazo é de acordo com aquele órgão que estará atuando. Nós temos um problema, que é as nossas estruturas dos IMLs. Quanto tempo um corpo pode ficar numa geladeira? Por isso que eu falei de prazo, eu queria saber é. exatamente isso. Na verdade, a lei pede que seja imediatamente, após a chegada do corpo, seja possível a sua identificação. Perfeito. Nós temos também outras cautelas que somam a essa necessidade de se localizar os parentes. Não sendo possível, o que é que nós fazemos? Nós temos o outro projeto que é do laboratório forense da Polícia Científica, que é exatamente a coleta de DNA e cadastramento num banco de dados. E ele perguntar sobre isso, essa questão do DNA. Acontece? Ele vai ser sepultado porque não há possibilidade de passarmos muito tempo, mas a Polícia Científica, através do laboratório forense, ele vai coletar a amostra de DNA daquela vítima e será assim eternizado. E nós colocamos no PLID. Então, Só um parênteses, Marluz, que eu acho isso de uma importância fundamental. Onde está o corpo, digamos assim, é feito o DNA dele. Né? Exato. Catalogado. E a pessoa que está procurando, se for parente, é o DNA dela que vai fazer o encontro. Exatamente. É isso aí? O que que aconteceu recentemente? Nós tivemos um projeto que foi do Ministério da Justiça, que são desaparecidos. Então, todos os laboratórios de todo o Brasil, laboratórios forenses de DNA, coletaram a amostra de pessoas que procuravam parentes. Perfeito. E nós encontramos uma pessoa que os familiares eram de Alagoas, mas ela morava em Minas Gerais. E nós localizamos pelo DNA exatamente aquele corpo. Perfeito. Ela foi encontrada, sabia-se que possivelmente estaria morta, e mais ainda, além de encontrar o corpo, foi possível a investigação criminal sobre o caso, porque tudo leva a crer que foi um crime de feminicídio. Então, a situação, não tinha seu corpo, não se podia processar por feminicídio. Ok. Mas agora nós temos um Bom, corpo. então vamos lá, vamos a um outro caso que não entra na questão da morte. Tá? Você desapareceu, sofreu um acidente em outro estado, está hospitalizado, ninguém sabe quem ele é, quem não deixou de ser, e tem gente da família procurando. Onde é que entra essa conjugação de dados também? Bom, Se é que pode. Tivemos um caso também aqui em Alagoas de uma pessoa que sofreu um atropelamento. Ela estava no HGE sem identificação, mas através de uma diligência que foi exatamente retirada dos dados papiloscópicos dela, a impressão digital, foi possível no sistema identificar o seu RG.
Nós localizamos Olha que a beleza. pessoa, localizamos a família que estava desesperada à procura dessa pessoa e fizemos um encontro. Para você ver, hoje a ciência, a técnica forense, ela nos possibilita. Precisamos só ter um protocolo de ação. E esse protocolo de ação de busca de desaparecidos e de famílias de desaparecidos pudesse ser implementado Muito através dessa rede que foi criada. Mas, Lúcia, você não acha que esse processo todo do PLID, Ministério Público, precisa ter uma divulgação mais popular? Certamente. Em massa. Certamente. Para você ter ideia, hoje, o primeiro passo de uma pessoa, dos familiares em busca de uma pessoa desaparecida é formalizar um boletim de ocorrência. De ocorrência, A exatamente. polícia nos passa Perfeito. o boletim de ocorrência. Passa, a polícia passa. Aqui em Alagoas nós temos um convênio que foi assinado com Muito a bom. Secretaria de Segurança Pública, então a Polícia Civil imediatamente passa para o PLID entra em contato com os familiares e a partir daí entramos na busca imediata. Então muitas situações elas terminam por desencadear uma investigação criminal. Ok. Mas a primeiro ato nosso, a nossa preocupação é a busca do desaparecido. Muito bom, isso é fantástico, porque muda tudo. Agora, tem que haver também uma consciência das delegacias de polícia que recebem as ocorrências, para também fazer essa ligação com o PLID, né? Popularizar o PLID é o que eu acho que é o grande caminho. Isso nós temos um apoio, que é o apoio da própria imprensa local, que tem nos dado uma cobertura dos casos, inclusive fazendo documentários, mas a gente vai desencadear também no Ministério Público uma campanha Muito de conscientização, de participação e de que possam conhecer como o Ministério Público de Alagoas está Já agindo. quero lhe fazer 2 convites. Certo. Vamos dar um jeito de preparar uma peça de divulgação, uma peça publicitária de 30 segundos, que eu vou passar no meu programa direto, Vou falar chamando para o PLID, ok? Fale com a sua Ok. assessora de comunicação. A Janaína é fantástica Janaína, nisso, ela perfeito. vai providenciar, viu, Janaína? Viu? Isso é outra, a mesma peça na TV Cidadã e para o rádio também. Exato. Estou lhe convidando para na próxima quinta-feira da outra semana estar presente ao Cidadã Informal, que é o nosso programa de rádio lá no Tribunal de Contas, Certo, para divulgar através da Rádio Senado Cidadã. certo. Vamos. A nossa agenda de audiências é muito Mas nós temos conflitante, um mas outro a gente dá um assunto. jeito. Nós temos um outro assunto super importante. Eu não queria sair da sua presença sem poder falar. Então vamos lá. Nós estamos no Ministério Público de Alagoas desenvolvendo, a partir, inclusive, de 2023, o nosso novo planejamento estratégico. Muito bem. E esse novo planejamento estratégico na área de defesa dos direitos humanos, nós temos um assunto, uma pauta importantíssima, que é o direito das vítimas. Muito bem. E nesse direito das vítimas, nós estamos construindo na estrutura do Ministério Público um setor de atendimento a essas vítimas. Seria um núcleo. Um núcleo de atendimento às bom. vítimas, porque nós já estamos a nível nacional desenvolvendo, até o Conselho Nacional do Ministério Público, desenvolvendo a importância do Ministério Público resgatar. A vítima é do Ministério Público. Perfeito. Nós precisamos abraçá-la e dar a ela aquilo que ela precisa naquele momento. Objetivamente, por exemplo, quem foi prejudicado nessa questão do Pinheiro e Barriga. Exatamente. Inclusive, Alagoas e Minas Gerais, eles trazem uma certa particularidade nesse amparo às vítimas, porque nós temos grandes catástrofes em que as vítimas estão desamparadas. Então, nós precisamos, apesar do Ministério Público estar exercendo individualmente, não tem uma estrutura própria para isso. As promotorias atendem, os núcleos atendem, mas nós queremos ter um núcleo que atue diretamente e multiprofissional, que possa dar atendimento psicológico, atendimento social, atendimento médico, para aquelas vítimas, inclusive jurídico, para aquelas certeza. vítimas de crimes graves, principalmente esses crimes da perda de familiares, que os familiares ficam desamparados, crimes de estupro, que é algo que, todos esses crimes contra a dignidade da pessoa humana são tremendos e trazem traumas grandes. E é o grande papel do Ministério Público. Exatamente. Não é? E nós precisamos abraçar as vítimas, e isso passou a ser
a partir de 2023, quando começar, uma estratégia do Ministério Público. Ou seja, nós estamos num planejamento para 10 anos. E queremos crescer nesses próximos 10 anos de forma a estruturar o Ministério Público para atender essas vítimas. Vamos tentar passar para o nosso telespectador onde é que a gente define vítima. Vítima nem sempre é a que morre. Ela não precisa morrer para ser vítima, certo? As vítimas de crime violentos, Isso. No caso, quando a gente pode imaginar os familiares de alguém que morre, elas são vítimas desse processo. Com certeza. E eles estão acompanhando, buscando a atuação do Ministério Público, buscando os resultados. Então, essa vítima dessa situação do crime, ela vai ser atendida por nós. As vítimas diretas, que são aquelas que diretamente sofreu as consequências de um crime, elas também serão atendidas por nós. Então, e principalmente essas que precisam, sendo crianças e adolescentes, idosos, essas pessoas serão abraçadas pelo Ministério Público e nós formaremos uma rede, e essa rede será para atendimento especializado, juntamente com as promotorias especializadas. Então, vai dar apoio não só às promotorias da capital, mas apoio a todas as promotorias do estado de Alagoas. Isso é muito importante. Agora, nesse caso específico, onde a catástrofe foi terrível, né? Está sendo ainda, né? Desses bairros todos. As vítimas, elas são vítimas vivas. Elas também recebem essa proteção? Elas já estão recebendo, né? recebendo. Porque a catástrofe do Pinheiro, ela trouxe problemas de todas as ordens, jurídicos, sociais, econômicos e psicológicos. Então, uma pessoa que é vítima na verdade, tudo aquilo aconteceu por um descaso. Com um certeza. Descaso criminoso, entendeu? E que o Ministério Público tem buscado a reparação dessas pessoas através de uma comissão que foi criada na época pelo Procurador-Geral. E essa comissão tem dado essa assistência. Mas nós queremos ir mais além. Não apenas essa assistência, mas está acompanhando aquela vítima. Ela precisando de uma informação, ela tem aonde se dirigir. E esse núcleo vai dar todas as informações que ela precisa. Então, precisa desse núcleo, inclusive, para isso. Qual é a mentalidade e a visão do nosso querido Márcio Roberto, que é o Procurador-Geral de Justiça, a respeito deste núcleo? O doutor Márcio Roberto, desde o momento em que o CNNP provocou, né, o Ministério Público Local, já me designou para que nós pudéssemos estudar. Eu faço parte de um Comitê Nacional de Direito das Vítimas, e esse Comitê Nacional, ele visa exatamente unificar as ações de todos os ministérios públicos. E nós estamos, o planejamento estratégico já foi tudo aprovado, estamos só esperando a publicação, e ele realmente está envolvido, imbuído e sensibilizado com essa nova pauta de ação do Ministério Público de Alagoas. Coisa boa. Minha querida Marluce, você tem ainda 1 minuto, e esse minuto eu não lhe pergunto nada. Você que fala com ele. Geraldo, eu vou me dirigir ao público e ao seu público, que deve lhe amar bastante. Obrigado. Apenas para reforçar a necessidade de vocês procurarem as redes sociais do PLID, né, do Ministério Público de Alagoas, o site do Ministério Público de Alagoas, para conhecer um pouco mais desse nosso programa de localização e identificação de desaparecidos. E não tem problema. Se você tomar conhecimento que uma pessoa desapareceu e procure o Ministério Público através de qualquer promotoria de justiça do interior e da capital, na sede do nosso Centro de Apoio Operacional, que fica em frente ao Tribunal de Contas. Você é nosso vizinho, lá na Fernandes Lima. Isso. E a orientação será dada. Se não providenciou ainda o boletim de ocorrência, nós fazemos os encaminhamentos. Enfim, saiba que hoje a questão do desaparecimento de pessoas é uma coisa séria. Que coisa boa. E nós estamos dando toda a atenção necessária. Marluce Falcão, promotora de justiça de primeiríssima qualidade. Muito obrigado. Estou muito orgulhoso de ter você no nosso programa. É um prazer. Parabéns pelos 30 anos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Gente, vamos lembrar do Sebrae? Vamos lá lembrar do Sebrae e voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde.
Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo mais um daqueles convidados. Eu sei que vocês gostam de todos. Olha, você vai gostar desse, vai gostar, e muito. Ele é o simpático e jovem reitor da Uncisal, Henrique Costa. Uma figura admirável. Henrique, como vai? Tudo bom, Geraldo. Que prazer enorme reencontrá-lo, porque recentemente conversamos na rádio. Verdade. E agora estou aqui de novo com você. Que bom. Essa figura boníssima, carismática, muito querida. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Aliás, você está maravilhosamente assessorado pela minha querida Patrícia Barros. Que nunca aparece, né, nas imagens, sempre por trás dos bastidores, mas é de uma o que ela competência. faz por trás, eu sou testemunha. Né, Patrícia? Obrigado mesmo. Henrique, vamos reformular a coisa em termos do nosso público para ele entender bem quem é, o que é e como funciona o Complexo Uncisal. Bom, a Uncisal é uma universidade pública daqui do estado de Alagoas. É uma universidade que focou muito na formação dos profissionais da área da saúde. Começou com o curso de medicina há 54 anos. 54 anos. Exatamente. Estamos formando agora, essa semana, mais uma turma, 50ª turma do curso de medicina. E, ao longo do tempo, ela foi incorporando novos cursos, né? Hoje a gente tem 10 cursos superiores, né? Entre curso de bacharelado e curso tecnológico. Temos curso de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a medicina, a enfermagem, né? Então são os cursos de bacharelado. E no curso também da área tecnológica, também voltadas com a questão da saúde. Da saúde, né? sempre Alimentos, voltado para a gestão saúde. hospitalar, radiologia, tecnologia para informação. Então a gente tem, e também a segurança no trabalho. Então a gente tem esses cursos formados. Alguns outros cursos depois vieram, mais recentemente, fora desse espectro, mas uma contribuição da Uncisal para o curso de matemática, licenciatura, de Que é física, essencial na medicina. com certeza. Não é? Tudo Na passa, ciência, de um termina modo passando geral. pela matemática, Não tenha dúvida. a física, e também agora a gente está abrindo de educação física. Veterinária também, não tem? Não, veterinária não. Não. Mas por enquanto a gente ainda... O novo curso agora é o de licenciatura em educação física, que estão com vagas abertas agora até o dia 15 de novembro, entrando lá no site do SED, o Centro de Educação à Distância da Uncisal, tem todas as informações. Então, essa é a nossa universidade. Uma universidade com 54 anos de história, uma história muito forte. Qual é o tamanho do alunato? 2.300 nos cursos fixos, né? Porque a gente tem os cursos tecnológicos também, ou os cursos técnicos, Isso. que a gente está presente nos 102 municípios de Alagoas. A gente, a Escola Técnica EAD? Valéria Hora. Não, a Não. gente faz presencial. É a Presencial. formação do nosso técnico mesmo, né? Na linha de frente ali. Então a gente está presente nos 102 municípios, né? A gente leva a educação continuada para esse público. Enfim, a Uncisal tem... Você agora me deixou muito curioso. Eu gostaria de saber isso, porque chegar nos 102 municípios, não sendo EAD, eu quero entender o Não, processo. a gente também tem EAD. Não, tudo bem, mas não é o caso. Exatamente, não. Por exemplo, a gente tem o curso de técnico em hemoterapia. A gente Ok. abre e recebe esses estudantes. Algumas aulas no nosso centro, ali no centro da cidade aqui de Maceió, mas a gente faz quase todo o curso nos municípios. Então a gente tem profissionais que são contratados como orientadores, né, que eles ficam nos municípios e prestam assistência e a gente vai fazendo todo o material. Mas isso é muito didático. bom. É muito importante. São cursos Estimula, maravilhosos. inclusive, as pessoas do município a estudarem. Exatamente. Estimula. A se manter atualizado, a melhorar a sua qualificação. Então, a gente tem aí um número variável, né, de alunos, e também em educação à distância a gente tem esses cursos
como de matemática, de física, de gestão hospitalar também. São cerca de 500 vagas. E agora, com essa nova abertura do vestibular que a gente vai fazer agora, a gente vai abrir mais 950 vagas. 950. Juntando com o curso de educação com física. Todos os cursos. Isso, de educação à distância, essa modalidade EAD. Você acha que... como é que você analisa o EAD em relação a assuntos como esses, que são assuntos de medicina, que é preciso aquela presença, saber tudo o que acontece? Alguns cursos hoje, eles basicamente podem ser feitos todos de forma à distância. Hoje as grandes universidades oferecem, alguns cursos não. A gente tem na medicina, por exemplo, uma permissão para até 20% da carga horária ser feita na modalidade à distância, não presencial, né? Mas é uma ferramenta. Eu acho que de uma forma geral, a gente deve utilizar ela sempre como uma ferramenta, uma possibilidade. No caso da gente que temos os cursos presenciais, que nós temos os cursos presenciais, a ferramenta EAD ajuda muito, né? Na complementação. Na complementação, exatamente. É o instrumento que veio para ficar. Porque a gente vê essa questão da medicina, ela precisa ser presencial. Você tem que ter a parte prática. Senão como é que entra a mão do cirurgião? Exato. Apesar de hoje, com a robótica, essas tecnologias mais avançadas, a gente faz à distância hoje alguns procedimentos, né, que o robô está lá presente e o cirurgião pode estar operando à distância. Como é que funciona a Uncisal em termos laboratoriais? Olha, pesquisa, por exemplo. Olhe bem, a gente tem os laboratórios que dão apoio para o ensino, basicamente na formação. Então são laboratórios, inclusive, que a gente, nessa fase nova de reformas, que a gente está fazendo uma grande reforma de toda a nossa universidade, seja nos hospitais, seja na própria sede. Estamos com laboratórios novos para serem entregues agora, no finalzinho agora do ano, né? Mas temos também os laboratórios que são de pesquisa e temos o laboratório que são de assistência mesmo. Por exemplo, nós temos o Centro de Patologia e Medicina Laboratorial. Perfeito. Patologia clínica, exame de sangue, urina, fezes, enfim. A gente faz essa parte, atende a todo o estado, né? É o maior laboratório clínico do estado, nosso Centro de Patologia e Medicina Laboratorial. Olha, pouca gente sabe disso, hein? Isso é importante. Professor Alfredo Raimundo Correia da Cal, que é um grande professor nosso, aposentado, mas ainda dando aula lá, é um apaixonado pela medicina, pelas ciências da saúde como um todo, né? E esse laboratório leva o nome dele, que foi o grande idealizador. Esse laboratório presta serviço não só aos nossos hospitais, nós temos 3 grandes hospitais. Maternidade Escola Santa Mônica, Portugal Ramalho e o Hospital Elvio Alto. Isso. Esse laboratório presta serviço a esses 3, mas presta serviço também para o HGE, para o sistema prisional, para o metropolitano, em parte para o Hospital da Mulher. Então a gente termina fazendo... Os laboratórios. Nosso laboratório de patologia clínica. Nós temos o Centro de Diagnóstico por Imagem. Que é fantástico. Né? Que é coordenado lá pela nossa querida Kátia Borne. Né? Isso. Esse centro ficou 11 anos fechado. Retomamos a atividade dele há 3 anos. A gente está há pouco mais de 4 anos na gestão. Importantíssimo No comecinho da gestão a gente retomou as atividades e de lá para cá a gente já fez mais de 80 mil exames. Imagine que falta fazia esse centro de diagnóstico primário. Não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Aliás, eu acho que de uma certa forma faz falta mesmo. Havia falta mesmo, né? Isso. Vocês vieram fazer uma complementação necessária no mercado. Com certeza. Era uma carência grande, como a radiologia, como a patologia clínica. Enfim, a gente não tinha como, por exemplo, o serviço de verificação de óbitos, que é o único do estado. Toda aquela morte natural e que não se sabe a causa da morte, o paciente não estava em assistência médica, morreu em casa. Hoje, a Uncisal presta esse serviço aqui no estado. A gente procura saber de que foi aquela morte natural. A morte violenta continua sendo lá no a morte IML. por causa externa, um acidente, enfim. Mas essa verificação, ela é feita provocada? É provocada pelos parentes, por exemplo? Sim. Porque para você fazer o sepultamento, você tem que ter a declaração de óbito. Sim. Se não tem assistência médica, não tem a declaração de óbito. Precisa ir para o serviço para que a gente, examinando o cadáver, fazendo o estudo, né, de que foi a causa da morte, a gente libera a declaração de óbito e esse paciente vai a óbito. Agora, vai para o sepultamento. Agora, o que pode acontecer, mesmo com assistência médica, às vezes o clínico que estava acompanhando não consegue ter certeza de qual foi a causa da morte. Ele estava bem, era acompanhado, mas estava bem e veio a óbito. A família
pode pedir para que a gente faça o exame, entendeu? Mas geralmente é isso, são casos que a gente não tinha a causa da morte. Porque até inclusive é interessante isso, porque a própria polícia às vezes nem tem conhecimento de uma causa-morte que pode parecer natural, não ter sido natural. Pode acontecer. Um envenenamento, por exemplo, Isso. é uma coisa que o IML não vai fazer. Essa parte normalmente ainda tem que ser, mas tem que ser no ML. Se teve, por exemplo, uma suspeita de envenenamento, ou se tem a possibilidade de ter havido, primeiro tem que passar pelo ML. Se o ML, olhando o corpo, diz, olha, não tem nenhum sinal de que houve uma causa externa, ou um envenenamento, ou uma picada de cobra, que também é caso para o ML, ou um afogamento, enfim, descartou qualquer situação de morte violenta, morte de causa externa, eles podem encaminhar para o nosso serviço e a gente faz a complementação lá do estudo para ver se não foi um infarto, Perfeito. né, se não foi uma embolia. Me diga uma coisa, com todo esse complexo que faz a UCISAL, que dedução estatística você teria hoje a respeito da previsão de vida? Está crescendo? Como é? Não, o que a gente percebe é que a nossa população está sim envelhecendo, né? As causas de morte ainda são relacionadas com os fatores alimentares, né? Malnutrição, a nutrição inadequada, hipercolesterolemia, levando a problemas de aterosclerose, de infarto, AVC. Então, a gente está seguindo mais ou menos o mesmo padrão do resto do país, das áreas mais desenvolvidas, né? Então, acabou a questão dos distúrbios nutricionais, ou pelo menos diminuiu muito por desnutrição. Agora é por nutrição sem dúvida. Inadequada. Sem dúvida. Agora você vê como é que são as coisas, né? Antes morria por desnutrição, agora porque está comendo demais e está comendo errado. Está comendo errado. Sem dúvida alguma. Ele está morrendo pela boca. Está morrendo pela boca, mas é incrível isso. É sensacional esse progresso, não é? Exatamente. E as pessoas vão verificando como tudo muda, inclusive a causa-morte. Com certeza. Não é? Com a população também envelhecendo mais, a gente está começando a ter aqueles casos relacionados às mortes por cânceres, né? Cânceres que normalmente se desenvolvem em fase mais adulta. Então a gente está pegando também um perfil dessas doenças crônicas associadas ao envelhecimento da população. Diabetes também, Alzheimer, né, que em alguns casos mais avançados terminam. Vamos falar dos 3 hospitais que estão sob a égide da UCISAL. Um deles é o Santa Mônica, que chegou numa hora magnífica, na hora que ele chegou à maternidade de Santa Mônica. Com certeza. Eu acho que é hoje um hospital público de qualidade. A começar pela equipe. A equipe de profissionais dos nossos 3 hospitais é uma equipe diferenciada. São ligadas à universidade, tem a participação sempre do estudante lá dentro. Isso diferencia muito o profissional que está dentro desses hospitais. Santa Mônica viveu momentos muito difíceis, relacionados com a questão de gestão pública, enfim, de dificuldades financeiras. Hoje, a gente conseguiu um equilíbrio das contas da UCISAL, né? A gente conseguiu organizar muito bem as finanças, e já faz algum tempo que a gente não ouve aquelas reportagens sempre com grandes dificuldades que praticamente tinha, tanto nos 3 hospitais, mas principalmente na Santa Mônica, por se tratar de uma maternidade de alto risco, é a única maternidade pública do estado em gestação de alto risco, e pega exatamente aquelas criancinhas muito prematuras, muito pequenininhas, muito frágeis. Então, obviamente, qualquer desregulação da sua função, da sua atividade, pode levar a uma mortalidade infantil aumentada, a uma mortalidade materna aumentada. Então, é um hospital muito sensível. Mas eu falo, é um hospital de extrema qualidade, os profissionais extremamente capacitados. Os melhores profissionais dos melhores hospitais privados trabalham lá também. E muitos se formaram dentro da Santa Mônica. Em função da Santa Mônica. Muito bom isso. Agora vamos para os outros 2, o Évio Alto, por exemplo. Eu soube que já houve uma grande modificação nele, inclusive em termos de filosofia do paciente. Como é? Olha, o Élvio Alto, ele tem ali o espírito do professor Élvio Alto presente naquele hospital. O professor Élvio Alto foi um grande médico, um grande infectologista, um homem muito simples, mas muito sábio, e que inspirou gerações de profissionais de todas as áreas. Todos que trabalhavam ali, que conheceram o Dr. Élvio Alto, foram contaminados por esse espírito maravilhoso do Dr. Élvio. E o Hospital Élvio Alto tem essa característica muito humana, de muito envolvimento. A gente percebe aqui que o Hospital Élvio Alto é como se fosse uma grande família dos servidores de lá.
lutam, brigam por aquele hospital e fazem um Muito bom atendimento de isso. muita qualidade. A gente recentemente fez um grande investimento, o Estado colocou uma UTI de primeiro mundo lá, nossa UTI é a melhor, com certeza, do Estado em relação à questão de equipamentos, pressão negativa, é a única com pressão negativa no Estado, em todos os leitos, né? A gente fez agora Contaminação também é importante isso. acaba com a contaminação, reduz muita contaminação ali no ambiente de tratamento, entre pacientes e entre Perfeito. o paciente e o próprio profissional da saúde. A gente também agora fez recentemente uma obra que estava esperando há mais de 14 anos, que era o Centro de Nutrição e Dietética de lá do Elvio Alto, agora está com um centro novo, muito bacana, a gente está muito feliz. E o hospital tem isso, tem uma estrutura muito boa de física e de profissionais extremamente competentes. E a nova filosofia da técnica de se lidar com a doença mental no Portugal Ramalho? Portugal Ramalho é o hospital também, outro hospital muito importante para a nossa rede pública, né? É o único hospital hoje que atende 100% SUS, esses pacientes com distúrbio da saúde mental. E está numa situação muito complicada por causa do afundamento lá do bairro do Pinheiro. Isso. A gente tinha um investimento programado há cerca de 4 anos atrás para fazer um investimento grande ali no hospital. Foi quando veio essa situação e a gente não pôde fazer o investimento. Agora a gente já está num acordo muito avançado com a Braskem, está praticamente sendo finalizado. A gente vai tirar o Hospital Portugal Ramalho de lá. Muito bom isso. Vai fazer um belíssimo hospital e muito mais moderno, porque, claro, a saúde mental, o tratamento avançou muito, modificou muita coisa, e o que a gente quer agora é incorporar essas boas mudanças, essas coisas que ocorreram de positivo no tratamento de saúde mental, para que a gente possa oferecer à nossa população dentro desse novo E há um entendimento da sociedade, que precisa entender o tratamento da doença mental como deve ser. E é muito importante que as prefeituras comecem também a fazer a sua mobilização, porque para o hospital realmente se transformar naquilo que é o ideal para o tratamento de saúde mental, a gente precisa ter uma rede montada de assistência social. Com certeza. Né? E aí isso parte muito da importância do investimento dos municípios nessa Meu causa. querido amigo, antes de dizer tchau, fala com ele ali. O que você quiser, dá a sua mensagem, sem pergunta. Olha, a gente fez um trabalho muito grande agora nos últimos 4 anos na Uncisal. Tivemos a reeleição da nossa gestão para mais 4 anos. Esperamos que agora, com o correto posicionamento do que é a Uncisal, da importância da Uncisal e dos seus hospitais e serviços, ambulatório de especialidade, centro de reabilitação, nosso CER3 é maravilhoso. A gente tem uma contribuição muito importante a dar ao Estado. Se o Estado investe na universidade que é pública e de altíssima qualidade, o retorno é garantido. Não tenho dúvida. Foi isso que aconteceu. Investiram na Uncisal, a Uncisal está vivendo um novo patamar. Perfeito. E se ela continuar recebendo esses investimentos, eu tenho certeza que em breve a gente não será só destaque local, não. Nós seremos destaque nacional. Se aqui servir para você vir para cá gritar, o programa é seu. Então vamos lá. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado Geraldo. mesmo. Prazer enorme. Vamos lá aos nossos comerciais, meu querido filho que está lá por trás. Vamos lá? Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, onde já tivemos aqui 2 excelentes entrevistados, como vocês viram, e vamos a um terceiro, que eu estava com saudade dele, porque fazia tempo que ele não vinha por aqui. E, aliás, faz tempo que eu não o vejo também nas telinhas, né?
você vai sentir falta também. Quer ver? Ó? Bota a câmera nele. Botou? Muito bem. Licurgo Espíndola, como vai você? Tudo bom, Geraldo? Tudo bem, graças a Deus. Ator de televisão, de teatro. Que coisa boa tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu voltar aqui. Me conta aí como é que vai sua vida de ator. Não vamos falar do assunto de hoje ainda não. Me conta, que pandemia, esse negócio todo, como foi? Isso atrapalhou a vida, como foi? Então, como você falou, faz um tempo que eu não apareço por aqui e faz um tempo que eu não apareço nas telas, que realmente eu fiquei bem recluso com a pandemia. Eu fiquei 2 anos, eu voltei do Rio para Curitiba, onde mora minha mãe, e tô até lá agora, mas fiquei 2 anos realmente em casa, né? Porque eu esperei ter todas as doses de vacina, fui vacinado 4 vezes. E a partir da 4ª dose que eu comecei a sair de casa, frequentar o teatro. E lá em Curitiba agora eu estou retomando a questão de direção. Então eu estou dirigindo uma peça lá, num centro cultural lá de Itupava, Que é um negócio que você gosta. Gosto de dirigir também. Estou dirigindo um conto de Dostoiévski, que é baseado na criatura boa e dócil dele, e a gente fez uma adaptação de Dostoiévski para o teatro. Vai estrear agora dia 16 de novembro. Então, esses dias que eu estou aqui em Maceió, estou fazendo uma direção online, que é uma possibilidade Uma moderna. direção online. Mas olha só que beleza. Me conta como é que funciona. É muito bom. Não, agora eu fiquei curioso. Porque direção de teatro, meu amigo, o diretor precisa estar ali. Que eu adiantei antes de vir para cá, né? Eu cheguei aqui, acho que agora é dia 3 passado, eu adiantei o processo, eu adiantei bastante, com exercícios, com performance, a gente foi adiantando o processo, e daí deixei o substituto lá, o que é ator e meu assistente, vamos dizer assim, o Emerson, ele continuou os exercícios de improvisação, continuou no mesmo ritmo que a gente estava fazendo. E daí aqui, através da câmera, através de um Instagram ou de um outro aplicativo, eles abrem a câmera para mim e eu fico vendo o ensaio online. Certo. Né? E daí eu vou comentando, vou anotando as coisas. É como se eu estivesse lá. Fazendo as correções. Eu tô vendo através de uma câmera, como se eu estivesse lá. Certo. Entendeu? E a experiência é boa. É uma experiência boa, diferente, É diferente. Durante a pandemia, muitos artistas desenvolveram peças online, né? Foi uma possibilidade que aconteceu durante a pandemia. Alguns colegas meus desenvolveram essas questões de apresentar peças online. Agora, de um modo geral, como é que foi o teatro nessa... Bom, eu fui embora, assim que começou a pandemia, eu fui embora do Rio de Janeiro, lá parou tudo, né? No Rio de Janeiro parou novela, parou teatro, parou cinema, parou tudo. E eu cheguei em Curitiba, também não tinha nada acontecendo. Então, realmente, foram 2 anos de molho, ficar parado. E a gente nunca para, a gente fica estudando, fica lendo, fica vendo trabalhos, e está sempre em movimento. E como a cabeça tem sido agora essa recuperação retomada, né? E essa retomada? Ainda está assim, em passos lentos, né? Porque realmente, como se parou de produzir durante a pandemia, então você tem poucas coisas acontecendo, né? Em Curitiba também tem pouca coisa acontecendo. Você não tem vamos dizer assim, um mercado teatral tão grande como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas está sendo retomado aos poucos. É um processo que tem paciência e que a gente acaba dependendo muito de uma boa vontade governamental para que injete dinheiro na cultura para que a gente possa ter possibilidade de levantar projetos, fazer trabalhos. Porque não adianta só você, por exemplo, vou montar a peça. O ideal é que você monte a peça, apresente em Curitiba, mas possa rodar o estado com a peça. Claro. Você possa beneficiar outras pessoas. Esse tem sido um problema muito sério nesse país. Inclusive, os cortes de verba, não só para as universidades, para pesquisa, mas para a cultura, pelo amor de Deus. Não se pode cortar dessa maneira. Assim, eu vou falar o seguinte, eu acho um desgoverno um desgoverno nesses últimos 4 anos. Então, para você pensar que um desgoverno desse, que não dá atenção à educação, exatamente, principalmente à pesquisa, às universidades, então a cultura, nós temos um despresidente que não é culto, é um despresidente que não vai ao teatro, que não vê um bom filme, que não lê, não gosta de ler, tem preguiça. Então, realmente, para ele, a cultura é uma coisa que não faz parte do universo dele. Ele é muito ignorante nesse sentido. O cara cortou as verbas da Lei Rouanet e da lei do Paulo Gustavo de Blanc. Ele atrapalhou a liberação que ia ser esse ano, vai jogar só para o ano que vem. Exato. É uma certa forma de punição à classe artística, que a classe artística não está com ele, né? Está contra ele. Agora, me conta uma coisa, volta às telinhas. Como é que está o plano? Eu vou voltar para o Rio de Janeiro em 2023. Mas você já está com algum projeto, alguma coisa? Eu estava até respondendo agora aí, mas são projetos assim que são independentes. São tipo assim, streaming, TV a cabo, projetos de independentes. Mas né? eu vou dizer o negócio a você, viu?
é o futuro muito rápido e muito breve da televisão. Sim, Não tenha dúvida. É um processo. É um processo. Eu só acho que aqui, ainda no Brasil, ainda você tem assim, um investimento ainda pequeno e um retorno para o artista que está fazendo ainda é pouco. Sim, tudo bem. A gente acaba ainda dependendo muito da televisão aberta, né? O próprio nossa indústria de cinema também ainda ela remunera pouco o artista. É verdade. Então a gente acaba dependendo muito da questão, não só da televisão aberta, de você estar uma novela, e não basta você estar numa novela e recebendo um salário. Você acaba tendo que alavancar o seu potencial financeiro fazendo comerciais. Com certeza. Entendeu? Agora me diga uma coisa, Licurgo, você volta e meia e há muitos anos você vem para Maceió, você frequenta Maceió, Sim. você está ligado aos meus amigos André e Maristela no Movimento da Paz, no Move Paz. Sim. Eu bato palmas para ela sempre, o trabalho lindo que ela faz. E eu pergunto, o que você está fazendo aqui? Bom, eu venho em Maceió desde 2010, né? Desde Foi quando 2010, eu conheci exatamente. o Casal da Paz. Exatamente. E não paramos mais. E desde 2010, quando você chega, eu entrevisto você. Exatamente. Hã? E já fizemos vários trabalhos bonitos verdade. aqui. E dessa vez eles me fizeram esse convite, eu me coloquei à disposição também. Primeiro que era para passear. Tipo, olha, vem passar uns dias com a gente aqui, era meu aniversário em setembro, eles me deram de presente. Que dia? Dia 9 de setembro. Ah, porque eu sou 17 e ele é 16. Virginiano também. Virginiano. E daí eles me ofereceram, me deram de presente essa viagem pra cá. Eu falei, eu vou. Só que daí eu falei, não, vamos esperar a eleição, né? Eu já estava crente que a gente ia ganhar no primeiro turno. Mas eu falei, vamos esperar a eleição e daí eu vou depois. Daí eu falei, olha, pra eu não ficar aí de barde, né? Como diz assim, sem fazer nada, aí só passeando pelas praias, que eu acho lindo, mas eu gosto de produzir. Arranja uma oficina para fazer aí, resolve alguma Perfeito. coisa aí. Daí eles me fizeram contato sobre a Vila Imater 2, que é o antigo lixão, né? Isso. E na hora eu topei, que eu já fiz um trabalho lá no Rio com Gramacho, né? Com o antigo lixão do Gramacho, e quando falaram aqui, eu falei, quero conhecer. Daí já fui pesquisar no Google, já achei tudo muito legal. Falei, cara, vai ser dizer assim, um nicho novo de trabalho com jovens numa situação de risco social grave, né? E a gente trabalhou a questão da identidade deles, que tem muito a ver com a minha oficina, que é o Teatro da Identidade, que é esse resgate da identidade. Para que eles se sentissem assim, tipo, os avós e pais deles trabalharam no lixão, né? Foram catadores de material reciclável e tal, mas viveram ali no lixão. Eles já não vivem mais, que o lixão foi desativado, né? Foi desativado em termos, foi bom você falar nisso. Foi desativado sim, mas continuou com problemas, porque você vê o seguinte, quando o aterro sanitário foi feito, e que vamos desativar o lixão, a empresa que fez o aterro sanitário tem a obrigação de 20 anos de conservação do lixão, Sim. do antigo lixão. Isso não está acontecendo, tem portão aberto, tem showroom acontecendo, um monte de coisas, um monte de irregularidades o que eu vi, a gente aproveita para denunciar aqui mais uma vez. O que eu vi lá foi que tem uma piscina de churume, inclusive tem um muro aberto que as pessoas podem entrar, que é um perigo. Exatamente. O acesso eles evitam realmente, mas tá em aberto o portão. É verdade. Mas foi um trabalho bonito. O importante é o trabalho bonito que você está fazendo. Foi um trabalho bonito com jovens, a gente trabalhou essa questão da transformação da comunidade. Então a gente trabalhou a questão de você ter lá aqueles casebres, né, aquelas casas mais simples. A gente trabalhou a questão do preto e branco. Então, num primeiro momento, aquelas casas em preto e branco, eles assim meio tristes, aquela coisa meio sem muita, como se dissesse, estamos aqui numa situação de risco, que está difícil, não sei o quê. E daí eles sofrem uma possibilidade de despejo. Daí, em vez de eles cederem ao despejo, eles resolvem lutar. E nessa luta eles acabam dizendo assim, não, vamos lutar pelo que é nosso, pelo nosso chão, pela casa que nossos avós conseguiram, nossos pais, e vamos transformar. Em vez de desistir, vamos transformar. Daí a peça dá uma virada e traz cores, traz flores, daí faz uma virada bonita e termina com uma música linda que é o que é do Gonzaguinha lá pra cima. Perfeito. Todos os jovens cantando juntos. E foi um processo lindo, crianças pequenas, 6, 7 anos, querendo participar o tempo todo, as mães ajudando. Sob a forma de oficina ou sob a forma de peça? Foi de oficina que virou uma peça. Que virou Foram uma 7 peça. dias de oficina. A gente fez ali no GEAME, ali, né, que é um centro espírita que tem ali, que trabalha já com os jovens, com a comunidade, e com o Maceió Voluntário fizemos essa parceria, e o Teatro da Identidade, que é a minha empresa, no caso, e trabalhamos juntos para fazer essa E a oficina tem o nome de Imersão Criativa e Essa Identidade. é outra. Então vamos lá.
Essa que eu fiz, Essa é para adultos, a primeira foi para crianças. a primeira foi para jovens ali da Perfeito, Emater, perfeito. né? E que a gente até desenvolveu uma campanha e quero dar continuidade a isso para que eles possam mudar o nome da vila de Vila Emater 2, para que eles possam escolher o nome, entendeu? E eles elegeram parcialmente, assim, os jovens, entre eles elegeram Vila Nova. Eles gostariam que se chamasse Vila Nova. Em vez de ser Vila Emater 2, Antigo Lixão, apagar isso e virar uma Vila Nova, para dar um pouco mais de identidade a eles. Levaram o projeto para o prefeito? Ainda já? não, é um processo isso. Mas tem que E levar. daí agora tem uma segunda oficina que eu vou fazer ali na escola Manuel Pedro, ali no bairro Santos Dumont, ali, né, próximo ao, indo para o aeroporto, ali Tabuleiro. Perfeito. E que começa agora segunda-feira que vem também um trabalho voluntário meu, junto com o Marcel Voluntário, que a gente vai levar para as crianças daquela escola mais uma oficina ali também, com jovens de 12 a 15 anos. Daí vamos trabalhar a questão do bullying escolar, né, para a gente trabalhar essa questão do bullying. Muito bom. E essa imersão criativa, na verdade... Não, mas vamos voltar um pouquinho a isso? Vamos voltar. Não, aprofunda um pouquinho. Então, essa segunda oficina são jovens de 12 a 16 anos. Eu fui conhecer o espaço lá, um espaço legal. E a gente vai trabalhar. Eu perguntei para ela qual o maior problema que vocês têm na escola aqui entre os jovens. Ela falou a questão da violência entre eles, né? Confronto, mas principalmente o bullying. Então já vou direcionar para a questão do bullying, Muito que o bom. teatro ele tem muito essa capacidade, né? Tinha lá o Boal, que fazia o teatro oprimido, que já Isso. trabalhava essa questão das diferenças, né? Dos conflitos. E a questão do bullying eu acho muito interessante. Muito. É importante, Importante. porque a gente vive numa sociedade, principalmente hoje com as fake news, exatamente. a gente vive hoje com a questão da rede social, uma rede social agressiva, mentirosa, que acontece Claro. muito, né? Principalmente nessa época de campanha, que a gente sabe dessa questão que a gente está vivenciando aí com esse despresidente, que é o rei das fake news. Então a gente vê muito que tem essa agressão em relação às pessoas. Joga uma mentira e deixa correr. É verdade. E daí não dá tempo para a pessoa, sei lá, se resgatar, retratar, se explicar. A velocidade da mentira é muito muito rápida. grande. É. E na escola isso acontece muito. Imagine, por exemplo, antigamente na nossa época da escola, o que acontecia na escola ficava na escola. Né? Até uma provocação, um bullying da nossa época, Verdade. ficava meio que na escola. Você reduzia aquilo ao seu âmbito escolar, no máximo a casa da pessoa que agrediu, a sua casa, a sua reclamação. Hoje em dia um bullying desse, né, uma brincadeira de mau gosto dessa, um bullying, ele é filmado e já é jogado em rede. Exatamente. Então a vergonha que às vezes Muda uma criança, tudo. uma menina passa, um menino passa, viraliza, então fica Verdade. Então, pior ainda, entendeu? Então Vamos falar da imersão criativa. a imersão criativa foi uma proposta, Empreendedorismo. foi o que eu falei para eles assim, olha, essas oficinas voluntárias, elas alimentam a alma. Eu falei, mas eu também preciso alimentar a matéria. Então vamos bolar uma oficina aí para o empreendedorismo, e daí um sábado, na parte da manhã e de tarde, para adultos, empreendedores, né, empreendedoras, para trabalhar a questão da criatividade. Né? Então são exercícios que eu vou estar trabalhando com esse grupo, para, vamos dizer assim, despertar a criatividade, tipo assim, ligar chaves rápidos. E são exercícios que vai propondo dificuldades e como resolver essas dificuldades. E vão ter que ser criativos, vão ter que ser divertidos, Isso é para engraçados. Para adultos. Para Esses são adultos. para adultos empreendedores, né? Pessoas que estão nesse meio do empreendedorismo, no sentido de, tipo assim, é como se fosse um estímulo, sabe? Assim, uma cutucada de ânimo. E aí, como é que é? Você é criativo? O que você quer fazer para sua empresa? Como é que você vai botar a sua ideia em prática? É uma forma de você dar um ânimo para a pessoa. Isso vai acontecer lá no sítio Recanto da Paz, da André do Mar... Aberto? Não, Como é a história? Como é que funciona? São, acho que, 15 ou 20 vagas, pago daí. Certo. E daí tem o contato do André no Instagram, o telefone dele, e para as pessoas entrarem Mas em é contato. importante a Depois gente passa o passar telefone aí. para vocês aqui também. E daí a pessoa entra em contato, né, faz a sua inscrição e já vai passar o dia com a gente. A parte da manhã começa às 9, para meio-dia, daí tem um almoço incluso do pacote, daí depois do almoço já vai de novo para mais 4 horas de imersão. Eu acho a ideia muito boa em termos de mexer com o empreendedorismo, que deve ser, eu espero que seja a grande tônica do Brasil nos próximos anos, né? Isso me lembra um criador americano que dizia o seguinte: não busque uma ideia nova de maneira em vão. Uma ideia nova não existe. O que existe é uma nova conjugação de velhos elementos. Sim. Então, o impulsionar a criatividade Sim. é provocando com as coisas que já existem, né?
a somatória, a multiplicação das coisas e se chega lá. É que você falou, uma ideia nova existe um novo jeito de fazer uma ideia velha, né? Exatamente. É a famosa transformação, Sim, né? Tudo exato. vai se... Lavoisier tá aí também. E é muito legal essa questão da oficina, ela funciona muito assim, que é justamente essa questão da pessoa, às vezes a pessoa está numa zona de conforto, e quando vê ela está se repetindo e não sai daquilo, então quando você propõe dificuldades, às vezes a pessoa tem eu vejo muito com jovens, Verdade. né? Vocês nos mandaram umas fotos. Muito. De onde são essas fotos? Essas fotos são do Emater 2, ali dessa oficina dali, com os jovens. A primeira oficina. A primeira oficina. A primeira oficina. Então, aí você coloca aí, viu, quando ele estiver falando sobre aquela primeira oficina, vamos colocando um pouco dessas fotos aí, que aliás já colocou. Bem bonitas. Que é o mais interessante. Bem bonitas. E são jovens, assim, que ficaram completamente encantados, assim, sabe? Porque que bom. São jovens, assim, de uma certa forma, assim, que tem a questão da educação, mas eles têm pouco acesso à cultura. Perfeito. Pouco acesso à arte. Que coisa boa você ter vindo mais uma vez ao nosso programa. E eu quero que você dê uma mensagem para ele ali que está curioso, louco para te ver de novo. Fique aí com 1 minuto a 2 aí para você falar o que você quiser lá. Então, eu quero dizer que é um prazer estar aqui em Maceió de novo. Me sinto nordestino, porque eu realmente recebi a cidadania de Maceió, né? Na época era a vereadora Thelma e Tereza Nelma. Tereza Nelma. E sempre gostei de vir estar aqui, sempre gostei de estar aqui acompanhando o maceoense, essas pessoas divertidas, agradáveis, lindas, hospitaleiras. E vou dizer uma coisa, Maceió e o Nordeste, eu tenho muito orgulho de vocês, porque vocês mais uma vez salvaram o Brasil das garras desse movimento fascista que está acontecendo. Então não deixem falar mal de Nordeste, falar mal do Alagoas, falar mal de vocês, que vocês representam vamos dizer assim, uma inteligência política absurda em relação ao Brasil. Vocês têm uma inteligência afetiva muito grande, emotiva e uma cultura arretada. Arretada, é uma cultura da pega, como diz aqui. Isso aí. Então, assim, todo o meu coração para vocês aqui do Nordeste. Ok. Vamos fazer essa virada aí que a gente precisa de vamos fazer uma coisa, antes de eu me caminhos. despedir mesmo de você, vamos ver comigo ali um videozinho do Sebrae, que nos mandaram a Edja Rosendo, que é uma das analistas do Sebrae. Vai, Edja. Olá, empreendedores. Eu me chamo Edja Rosendo, sou formada em finanças e no dia 27 de outubro estarei no Sebrae Arapiraca, às 19 horas, tratando sobre temas muito importantes para a gestão e o crescimento da sua empresa. Iremos conversar sobre estrutura de custo e como precificar de forma correta o seu produto e o seu serviço. Além disso, iremos tratar sobre o fluxo de caixa projetado e realizado e como você deve fazer para que esse fluxo de caixa ele fique cada vez mais fortalecido, mesmo com as interferências externas. Outro ponto importante que iremos tratar é os indicadores de desempenho. Avaliar se a sua empresa está sendo lucrativa, rentável, se você está dentro da margem correspondente para o teu segmento. Então, veja o quanto que é importante a gente conhecer não só a estrutura de custo do nosso negócio, mas saber também em detrimento dos nossos fornecedores, dos nossos concorrentes, dos nossos clientes, o quanto que a nossa empresa se encaixa dentro desse cenário para se manter competitiva e lucrativa. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre gestão financeira, eu te aguardo dia 27, às 19 horas, Sebrae Arapiraca. Te encontro lá. Viu? Sebrae sempre ajudando no empreendedorismo. Exatamente. Ok? Nico, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado mesmo. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. E eu espero que a próxima seja bem próxima. Para vocês, até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou te dizer que quer. Nosso encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais.
Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?